A obesidade é caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso, localizado ou em todo o corpo. É uma doença crônica, complexa e de etiologia multifatorial. A importância dessa condição na infância ocorre em função da complexidade do tratamento e da elevada possibilidade de persistência desse quadro na vida adulta e da sua associação a outras doenças não transmissíveis, ainda em idades precoces. A presença desses fatores de risco na infância acelera o processo de aterosclerose e o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Neste sentido, a proposta do trabalho é recomendar e propor planos de ação sobre a temática. A obesidade é uma disfunção que assusta cada vez mais pelos seus índices no Brasil e no mundo. Dados confirmam o aumento significativo da prevalência de peso entre crianças e adolescentes, o que levam a crer que estamos no mesmo caminho de países desenvolvidos, principalmente onde 64% da população adulta apresentam sobrepeso e obesidade, e os gastos com o sistema de saúde chegam às alturas. O diagnóstico do excesso de peso em crianças se dá através do índice de IMC por idade. O IMC não indica a distribuição de gordura corporal dos indivíduos, mas somente indica um peso excessivo em relação ao crescimento linear. É imprescindível avaliar a criança sob diferentes maneiras, como rotina alimentar, pressão arterial, resultados bioquímicos, a fim de triar aquelas em risco para o excesso de peso e de planejar ações preventivas e de intervenções precoces. A adoção de critérios diagnósticos para o excesso de adiposidade em crianças tem se tornado um desafio, pois o crescimento e desenvolvimento tecidual e de compartimentos corporais, como massa óssea, muscular e adiposa, e concentração de água corpórea, bem como o amadurecimento sexual característicos da infância dificultam o estabelecimento de padrões antropométricos, especialmente para crianças menores de 5 anos. As consequências da obesidade nos geram várias complicações, dentre elas as articulares, metabólicas, cirúrgicas, psicossociais e respiratórias. Porém, as que merecem destaque são as doenças cardiovasculares e os seus fatores de risco, como hipertensão arterial e elevados níveis de colesterol, têm um papel decisivo nos gastos com saúde e também influenciam na qualidade de vida dos doentes e seus familiares. No passado, eram doenças que manifestavam apenas em adultos, hoje já são vistas com frequências em criança e adolescente. O sedentarismo e o mau hábito alimentar têm elevado a incidência das doenças não transmissíveis, o que pode explicar a importância das mesmas nas estimativas da carga global da doença. Quando se trata de crianças e adolescentes obesos, essa imposição social ocasiona insatisfação corporal, sentimentos de angústia, vergonha e rejeição ao próprio corpo. Crianças obesas frequentemente referem ao peso um fator agravante na interação social, pois sofrem discriminações que interferem em seus relacionamentos sociais e afetivos. Desta maneira, crianças e adolescentes que se deparam com a obesidade têm muitos problemas em relação à aceitação de sua autoestima e à valorização do seu próprio corpo. Alguns fatores de risco são determinantes para o estabelecimento da obesidade: o desmame precoce, fórmulas lácteas indevidamente preparadas, alimentos não recomendados, o aumento desmedido do ganho de peso gestacional, distúrbios do comportamento alimentar e dentre outros. As diretrizes brasileiras de obesidade também descrevem situações que se associam à obesidade, tais como obesidade dos pais, sedentarismo, baixo peso e excesso de peso ao nascer, interrupção precoce do aleitamento materno, ansiedade, depressão e fatores relacionados ao crescimento. Os planos de ação são intervenções nutricionais para a promoção do peso pré-gestacional e ganho de peso durante a gestação adequados, promoção de atendimento multidisciplinar no pré-natal e planejamento familiar, estímulo ao pré-natal precoce, presença de aleitamento materno até no mínimo 6 meses, evitar o uso ou diluição adequada de fórmulas infantis, ações de aconselhamento dietético para mães, especialmente nos segmentos identificados com consumo elevado de alimentos e bebidas com alta densidade energética, estabelecimento de porções adequadas das refeições escolares, aumento fiscal sobre a venda de produtos obesogênicos, restrição ou proibição da presença de máquinas automáticas nas escolas
e ou a utilização de estratégias alternativas para a promoção da alimentação saudável. A alimentação familiar sobre o tipo de refeição que deve ser enviado de casa, estímulo ao padrão familiar de atividade física e ações estruturadas de estímulo à atividade física no ambiente escolar. Concluímos, então, que a obesidade na infância e adolescência vem associada a inúmeros fatores que tornam-se predispostos a essa situação, ou seja, desde o pré-natal é possível evitarmos essa condição para a primeira infância e adolescência. Cabe ao enfermeiro, em seu papel como profissional que promove a saúde, ficar atento a esses fatores, orientando desde o início as famílias a manterem hábitos saudáveis e os pais a serem exemplos dentro de casa. O bebê fofinho não é mais sinônimo de bebê saudável. A obesidade pode colocar em risco a saúde na infância e mais tarde na vida adulta. Contamos com inúmeros programas de prevenção à obesidade desde a infância até a vida adulta. Basta procurá-los. Não podemos controlar fatores genéticos, mas é fundamental investir na reeducação alimentar e na prática de atividade física na população infantil. A educação é o instrumento mais valioso e eficaz para bloquearmos esse aumento de incidência da obesidade e suas complicações, de forma a evitarmos que se realize a previsão de que 35% da população adulta brasileira estará obesa em 2 décadas. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima!